dilui a profissão, introduzido no Estatuto, de forma a não revogar explicitamente o Estatuto, mas esvaziá-lo de tudo o que nós entendemos que devem ser as características essenciais, especificidades de que tem a nossa profissão. Por isso é que existe um Estatuto e por isso é que temos uma carreira de cor profissional. Esse primeiro perfil, evidentemente, depois nós tentámos perceber o que era, percebemos que aquilo se aplicava de forma transversal a toda a administração pública, não é? Normalizando e diluindo as especificidades de todas as carreiras, nomeadamente a dos professores, construído, repito, para sistemas de avaliação, para comparação, para recrutamento de professores, para gestão, nada do que nós queremos que seja um perfil, ou que nós propomos para o perfil de competências, para melhorar o perfil dos direitos, dos deveres, do que deve ser o Estatuto, do que deve estar escrito no Estatuto da Carreira Docente. E foi isso que de facto dissemos, entregámos as nossas propostas em relação ao primeiro tema, que são públicas, evidentemente que não tiveram acordo, não foram aceites. Entretanto, o processo decorreu. No segundo tema, a coisa ainda ficou mais clarificada. O segundo tema introduz, são as habilitações para a docência e a colocação de professores. Eu vou passar rapidamente pelo tema, até porque o segundo tema para nós não foi fechado, porque a reunião de ontem tinha o objetivo do Ministério da Educação era negociar, mas como nós, enfim, pelas razões já aqui aduzidas, não fizemos, não tivemos reunião com o Ministério da Educação, não quisemos que a reunião prosseguisse, o tema não está fechado. Mas o tema tem ali duas questões centrais. A questão das habilitações para a docência e os concursos de colocação de professores. E o que é que nós percebemos? Primeiro percebemos claramente que havia ali, na introdução da habilitação para a docência, tentar baixar o nível de exigência para se ser professor. Por exemplo, há coisas que desaparecem claramente do léxico. A habilitação profissional, nós sabemos o que é a habilitação profissional para a docência. A habilitação profissional é uma coisa, é uma expressão que tem densidade. Quando eu digo que tenho... vai para ali. Quando eu digo que tenho... quando nós dizemos que temos habilitação profissional para a docência, é um conjunto de prerrogativas que inclui... espera aí que eu Isso fica um filme giro. Que inclui a minha habilitação científica, a formação pedagógica e a prática de ensino supervisionada. Isto desaparece do léxico. E o que é que se introduz aqui? Introduz-se uma coisa que se chama habilitação científica e pedagógica, que não é a mesma coisa, porque a habilitação científica é o que é. A habilitação científica diz que eu tenho habilitação científica para dar uma cadeira, uma disciplina, ou duas, ou três, ou seja lá o que for. E isso quer dizer que eu posso ter uma licenciatura científica naquela área, mas não quer dizer que seja assim. Eu posso ter apenas a frequência de uma cadeira ou de duas para dar. Portanto, logo aqui, estou a introduzir algo que me faz baixar uma referência que é a habilitação profissional para a docência, permitindo que se abra a porta à vinda para a docência de um conjunto, enfim, de outras formações, de outros saberes, digamos assim, mas que não têm a certificação que é dada pela habilitação profissional. Primeiro ponto. Depois, a questão dos concursos. A questão dos concursos, o que é aqui introduzido e que também sai do léxico é a saída do concurso nacional, que é alterado para uma coisa que se chama procedimento concursal. Nós sabemos o que é um concurso nacional. O concurso nacional é um concurso que é nacional, que é feito anualmente, com respeito a todas as regras, que são as regras da graduação profissional, não é um procedimento concursal. E um procedimento concursal que existe na administração pública, evidentemente, pode ser um processo nacional centralizado, pode ter o respeito pela lista graduada, mas pode não ter também. E isso é introduzido neste segundo tema. Bom, não é preciso ir ao pormenor do segundo tema, até porque o segundo tema não está fechado,
pelas razões aqui aduzidas, pelo menos para nós, mas é importante aqui dizer qual é o objetivo central do Ministério da Educação. O objetivo é diluir o Estatuto, tirar esta especificidade e fazer a revisão da carreira de corpo especial. Essa é que é a questão central do Ministério da Educação. E percebe-se claramente porquê, pelo que eu acabei de dizer. Mas é importante contar aqui a história do que é a carreira de corpo especial. Nós temos uma carreira de corpo especial, e eu repito, comecei por dizer isto, não é porque somos diferentes, para melhor, diferentes somos, não é porque somos melhores ou piores que ninguém, mas há uma diferença. Dar aulas tem as suas especificidades, o ato de ensinar tem as suas especificidades. E por isso é que dentro da administração pública foi criado, não só para nós, para outras carreiras que têm as suas especificidades, um corpo especial, uma categoria, digamos assim, de corpo especial, que diz o quê? Diz que aquele corpo especial tem que ter especificidades na sua profissão, nomeadamente sistemas de avaliação próprios, índices de progressão próprios, concursos próprios, condições de trabalho, horários, etc, 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 etc. E o facto disso existir dá-nos quadros de nomeação próprios, dá-nos uma proteção dentro do que é a Lei Geral da Administração Pública por estas especificidades. Em 2008, o governo na altura, José Sócrates, Ministro da Educação, Maria de Lourdes Rodrigues, aprovou uma lei, a Assembleia da República, a Lei 12A de 2008, com o objetivo de fazer a revisão das carreiras dos corpos especiais. E dava 180 dias, é o que diz a lei, para que todas as carreiras da administração pública fossem revistas, no sentido de perder as suas especificidades de corpo especial e passar a integrar o bolo geral da administração pública. E então foram criadas as carreiras dos regimes gerais e as carreiras dos regimes especiais, onde estavam os licenciados, mas sem especificidade. Criaram-se tabelas remuneratórias únicas para uns, tabelas remuneratórias únicas para outros. Sistemas de avaliação de desempenho para todos, aplicados de forma igual. Acabaram os concursos específicos para as carreiras, introduziram os mapas de pessoal, entre outras coisas, nomeadamente a questão dos quadros de nomeação. 180 dias dava o Decreto-Lei de 2008, já lá vão 18 anos. Nós nunca deixamos que a nossa carreira fosse revista. E de facto, como já foi dito aqui, em 2008 foi feita essa tentativa, com Maria de Lourdes Rodrigues e José Sócrates. Depois o Crato tentou novamente, em 2013, 2014, 2015. Em 2018, com o governo de António Costa, foi criado um Ministério especial, cuja ministra é Alexandra Leitão, para fazer a revisão das carreiras da administração pública, e nós fomos sempre resistindo, mantendo a nossa estrutura de corpo especial e mantendo o estatuto da carreira docente. Então o que temos aqui em cima da mesa são duas novidades, duas tristes novidades. É uma tentativa muito grande, aliás, que foi aprovada na Assembleia da República, como sabem, a introdução ao 2008, a 21ª alteração ao 2008, no sentido de obrigar o Governo a rever todas as carreiras que ainda não estão revistas até junho de 2026. Por isso esta pressa toda. E o Estatuto da Carreira Docente vai por acréscimo. Mas já agora, em relação ao Estatuto da Carreira Docente, é importante dar aqui uma nota. Pela primeira vez, aliás, o Estatuto da Carreira Docente é uma luta muito antiga, é importante aqui dizer que mesmo antes do 25 de Abril, em plena ditadura, os colegas que, enfim, toda a coragem de se afirmarem, de lutarem por direitos dos professores em plena ditadura, com todos os riscos, nas suas reivindicações tinham várias, e uma delas era já projetar a possibilidade de ter um estatuto de professor, que é conseguido após o 25 de Abril, como é óbvio. Aliás, essa é uma das reivindicações que norteia o processo de reivindicação, são várias, mas essa é uma delas, é um estatuto de carreira docente, e nós só o conseguimos em 89, com muita luta, com muita greve, com muita manifestação. Em 89, a luta começa em 74. E em 89 conseguimos o estatuto com a prova de candidatura. Lembram-se alguns anos, o Augusto Figueiredo diz,
Em 99 conseguimos acabar com a prova de candidatura, foi o melhor estatuto que tivemos, talvez. Em 2007, Maria de Lourdes Rodrigues, novamente, introduz a divisão da carreira, já era a pensar no doutorado de 2008, introduz a divisão da carreira, que nós conseguimos acabar em 2008, com um acordo em 2010 e em 2011. Depois, em 2013, 2014, houve sempre alterações ao estatuto. Todas as alterações dos processos de revisão ao longo, enfim, destes quase 50 anos, todas as revisões que foram feitas ao Estatuto da Carreira Docente foi sempre no sentido de o melhorar. Esta não. Esta não é no sentido de melhorar nem de piorar, é de acabar com ele.